Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Mateus capítulo 5, verso 6. A partir da Bíblia, a gente consegue pensar na questão da justiça em alguns termos específicos. Primeiro, justiça pode ser reconhecida como a bondade de Deus. Segundo, é a vida bem-aventurada sendo mostrada pra gente em ação, na prática, através de Jesus Cristo. E terceiro, colocando o mundo em seu perfeito estado de coisas, ou seja, a justiça é o mundo no seu estado correto, perfeito, como deveria ter sido desde a criação, se não houvesse a queda. Então, quando a gente vê na sua verdadeira luz, na sua devida perspectiva, essa questão da justiça, ela na verdade é incrivelmente atraente, incrivelmente elusiva. Desde a sua primeira menção na Bíblia, a questão da justiça é mostrada pra gente como uma paixão consumidora. Se a gente vai lá para Gênesis capítulo 15, a gente vai ver Abraão sendo levado para fora da sua tenda para poder olhar para as estrelas e ouvir a palavra do Senhor. Abraão, então, reconfortado com a promessa da semente, ele confia no aparecimento do Senhor, que cumpriria as suas promessas. E o capítulo 15, verso 6 de Gênesis vai dizer que Abraão creu no Senhor e isso lhe foi creditado como justiça. Abraão é declarado justo. A justiça é acreditada na conta dele porque ele confia no Senhor Jesus Cristo. Esse é o fundamento de tudo que a Bíblia nos ensina sobre a justiça. É o que faz de Abraão o nosso pai na fé, como diz lá em Gálatas capítulo 3, verso 6. E aqui em Mateus 5, nosso texto de hoje, Jesus está reiterando esse ensinamento, usando exatamente uma analogia tirada do ato de comer. Aqueles que têm fome e sede de justiça serão saciados. Agora note bem que não fala daqueles que têm justiça ou daqueles que agem com justiça. A ilustração de Cristo fala de uma falta de justiça. É algo que está faltando, é uma falta que tem sido sentida com muita intensidade, a ponto de gerar fome, de gerar sede. A pessoa pobre de espírito, que chora por seu pecado, que compreende que não é forte, mas é manso, tal pessoa sabe da sua necessidade de justiça. E precisamente por causa da sua fome e sede, é que eles são saciados com a justiça. Essa saciedade não é um ganho, não é um pagamento, não é uma recompensa. A pessoa abençoada é um mendigo completo, é alguém necessitado. Ela não vem porque nós temos algo a oferecer em troca. Ela vem justamente porque a gente tem a necessidade por não termos absolutamente nada. E quando é que essa saciedade acontece? E aí é que tá. Existe uma dimensão presente e uma dimensão futura, como a gente tem visto aqui nas bem-aventuranças. Nós precisamos levar essa bem-aventurança em paralelo com todas as outras que a gente já viu. Para todas as bem-aventuranças, a bênção está presente, agora, no hoje, mas somente por causa de um estado de coisas que ocorrerá no futuro, um tempo lá na frente onde nós herdaremos a terra, onde nós veremos a Deus, e assim por diante. E assim acontece com a saciedade. Ela acontecerá mais apropriadamente exatamente quando Cristo Jesus retornar. Nesse dia, não teremos mais simplesmente fome e sede de justiça. Naquele tempo, Cristo estabelecerá o seu reinado justo na terra e nos elevará à justiça, à ressurreição viva. Só que enquanto isso, nós vivemos com a promessa certa desse futuro. E nós conhecemos a bênção presente de nosso Pai, trazida à nossa atual condição no reino de Cristo. Observe como essa justiça vem até nós de fora de nós mesmos. Não é algo inerente, não é algo que nós produzimos. Jesus não fala em momento algum de uma semente de justiça que cresce dentro de nós, ou de uma faísca de retidão que precisa ser acesa para se transformar em chamas dentro de nós. Quando se trata de nossa justiça, as únicas analogias apropriadas são a de uma necessidade desesperada, como fome e sede. Só que os famintos e sedentos, eles são precisamente saciados por Cristo. E essa é uma verdade maravilhosa. Mas todo esse ensinamento sobre justiça imputada, satisfeita, creditada ao crente, aquele que acredita, acabou nos últimos anos, nos últimos momentos, nos últimos dias, caindo em tempos difíceis. As pessoas passaram a ter percepções equivocadas quanto a isso. Começou a se tornar algo extremamente impessoal, totalmente fora do meu controle. A justiça, será que realmente pode ser enxergada como uma conta bancária? Ela pode ser realmente creditada na minha conta espiritual?
Ela é realmente como comida e bebida? Eu posso simplesmente me satisfazer com uma refeição de justiça? Que sentido isso faz? E aí é que tá. Jesus não está ensinando pra gente sobre algumas coisas espirituais chamadas de justiça aqui. Ele está falando de uma realidade que é incrivelmente pessoal. Aí você pode se perguntar, mas quão pessoal? E aí basta a gente ler alguns versículos das últimas bem-aventuranças e perceber as razões pelas quais o povo de Cristo, os filhos de Deus, podem ser perseguidos. E a bem-aventurança vai dizer: bem-aventurados são aqueles que são perseguidos por causa da justiça. Bem-aventurados sois vós, quando os homens vos injuriarem e vos perseguirem por minha causa. Mateus 5, 10 e 11. Você consegue enxergar o paralelo aqui? A justiça é equivalente ao próprio Jesus. Jesus é a retidão, Jesus é a justiça. Então a justiça, ela pode ser comparada a uma transferência de dinheiro ou de comida e bebida. Só que isso é apenas porque as nossas ilustrações, a nossa própria falência espiritual, a nossa própria fome está sendo destacada. O mais fundamental é que a justiça, no fim das contas, é Jesus. Ele é a bondade de Deus sendo demonstrada. Ele é a vida bem-aventurada sendo demonstrada na prática, em ação. Ele é a representação do mundo, da criação sendo restaurada ao seu perfeito estado de coisas. A justiça não é fundamentalmente um estado de coisas, ela é uma pessoa. Entrar na justiça, para que a justiça habite em nós, não é possuir uma qualidade moral, mas possuir e ser possuído pelo Senhor, a nossa justiça. O cristão é simplesmente aquela pessoa que chega ao fim de si mesmo, que se esgota. Eles dizem: olha, eu olhei dentro de mim e percebi que não existe bondade, não existe bem-aventurança ou justiça dentro de mim. Em vez disso, eu tenho fome e sede, eu anseio por Cristo, porque Ele é justiça nossa e nele eu estou verdadeiramente satisfeito.